Tatu, traz mais um cafezinho aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Sou eu mais uma vez, professor Fred Cortes, para mais uma aula no melhor canal de história do YouTube, que é o Dom Fredão, na verdade. Pois é, como eu havia dito na aula passada, The Mamata is over. The Mamata is over. Então, vamos para a aula, vamos trabalhar. Na verdade, pessoal, olha só, a aula de hoje ela vai ser especial para aqueles alunos do 7º ano, né? 7º ano, aquela idade bacana, legal de se trabalhar, né? em que vamos começar a falar agora sobre a Alta Idade Média, mais especificamente sobre o feudalismo, né? O feudalismo, que é um fenômeno que surge em algumas regiões da Europa, resultado aí da desintegração do antigo Império Romano. Tranquilo, pessoal? Politicamente, esse período vai ser marcado por o que a gente chama de descentralização de poder, né? Apesar da existência da figura real, esse rei ele não tinha autoridade sobre aquela localidade, porque na prática quem comandava dentro do feudo era o senhor feudal ou o nobre feudal, como a gente costuma chamar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. O primeiro ponto importante sobre o feudalismo é a divisão da sociedade no período, né? O que a gente costuma chamar de sociedade feudal. Sociedade feudal vai ser dividida basicamente em 3 camadas, né? Tendo no topo a nobreza feudal, ou os senhores feudais e seus familiares, né? O que em alguns livros eles chamam de os que guerreavam, né? Que nada mais era do que a nobreza, né? O proprietário de terras, né? Havia também no topo dessa sociedade o clero, né? Relembrando, o clero formado pelos religiosos, membros da Igreja Católica, tá? E na base dessa sociedade feudal havia a presença dos servos, né? Os camponeses, né? Aqueles que não tinham terras e por não ter terras vão ser obrigados a trabalhar para o nobre feudal. Tudo bem? Então, sociedade dividida basicamente dessa maneira, né? Senhores feudais, nobres feudais, clero e servos. Tudo bem? Ou alguns livros costumam colocar os que guerreavam, que eram os nobres, os que rezavam, que era o clero, e os que trabalhavam, que vão ser os servos. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Um outro ponto muito importante aí em relação ao feudalismo era a relação suzerano-vassalo, né? Ou relações de vassalagem, ou ainda suzeranagem, né? Que consistia na prática da doação de um benefício, né? O que costuma ser chamado de feudo, né? Aquela grande propriedade de terra, né? Cercada, né? Comandada aí pelo senhor feudal. Então, essa relação de vassalagem consistia na doação do benefício, que era essa terra, né? Em que o suzerano oferecia esse benefício ao seu vassalo. Em troca, esse vassalo jurava lealdade ao suzerano, jurava fidelidade ao suzerano. Tá? Então, sempre que o suzerano precisasse de impostos, precisasse de homens para compor um exército, para uma guerra, por exemplo, o vassalo estaria disposto a ajudá-lo. Um outro ponto importante ainda em relação ao feudalismo, né, era a divisão física do feudo, ou seja, como a propriedade feudal se dividia, né? E a gente costuma trabalhar essa divisão em 3 pedaços aí, tá? O primeiro pedaço... Pô, tá tudo quente, hein? Ótimo. Primeiro pedaço era o chamado feudo senhorial, ou manso senhorial, ou manso senhorio, que eram as terras onde ficava a residência do senhor feudal, né, dentro do imaginário popular, lá o castelo, né, era onde se encontravam as melhores terras, né, eram as terras mais férteis, né, de uso exclusivo do senhor feudal. O que isso quer dizer? Tudo que se produzia nessa parte do feudo, tá, era destinado ao pagamento de um imposto para o senhor feudal. Tá? Havia também um segundo pedaço, que era o chamado manso, né, ou feudo servil, né, que era o local de residência dos servos. E é importante lembrar isso daqui, não era a terra que pertencia aos servos, tudo pertencia ao senhor feudal. Entretanto, os servos tinham autorização de ficar nesse espaço, né, no chamado feudo ou manso servil, em troca de trabalho ou pagamento de tributos. Tá? E havia esse terceiro pedaço, que era o chamado feudo ou manso comunal, né, de uso comum, né, onde normalmente ficava o bosque, onde o servo poderia retirar a madeira, né, a floresta, o senhor feudal caçava. Tá?
Então, o feudo fisicamente dividido dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Né? Porra, acho que ficou bom. Pô, esse negócio da Lei Rouanet quebrou a gente, hein, cara? Porra, a gente tava uma grana boa aí que a gente ganhava do governo.